Poderoso e eterno Senhor, de infinita bondade e misericórdia. Nós estamos reunidos, ó Pai querido e santo, na Tua presença, Senhor, e essa noite, Pai, envia do alto as bênçãos celestiais sobre a vida da Tua serva, que vai agora, Pai querido e santo, transmitir a Tua palavra. Louvado seja o Teu nome. Ó Senhor amado e santo, dai, Senhor, segundo o desejo do Teu coração, para que cada servo Teu que está presente nessa noite possa receber de Ti, Pai, a Tua palavra, que seja direcionada no mais íntimo do coração das vidas que aqui se encontram, Pai. Abençoa a Tua serva, Senhor. Usa ela como instrumento grandioso na Tua mão, para que a Tua serva, Senhor, possa transmitir a Tua palavra com sabedoria, possa transmitir a Tua palavra, Senhor, com humildade, porque a Tua serva está aqui para Te servir, Senhor, e a palavra é Tua, Deus. A palavra tem todo o poder, a palavra, Senhor, vem do alto, e nós, Senhor, podemos receber com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai querido e santo, toma a Tua serva em Tuas mãos e faz segundo a Tua vontade. Amém, Senhor, graças a Deus. Aleluia. Mais uma vez eu cumprimento a igreja com paz do Senhor, né? E estamos felizes, né? Desde já eu quero agradecer a confiança que nos foi dada de estar ministrando a palavra do Senhor num culto tão especial e também no culto de domingo, né? E nós somos muito gratos por isso, pela confiança que o pastor nos depositou e também na pessoa do irmão Diácono Moacir. E nós somos um pouco relutantes, né, em aceitar essa oportunidade. Procuramos outras pessoas para estar pregando aqui, outras mulheres, mas aprove o Senhor, né, elas não terem agenda e eu ficando de reserva, né? Estou na reserva, né? Se não tiver ninguém, até domingo, né, eu falei com o pastor no sábado, eu disse, pastor, amanhã eu vou fazer um último convite, né? E se não for possível, eu estou na reserva. E não foi possível, a pessoa está aqui, então nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor, né? Não a nossa, mas a do nosso Deus. Eu queria ler com os irmãos a palavra do Senhor, com os irmãos e as irmãs, Evangelho de Lucas, capítulo 22. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 54 ao 60. Diz assim a palavra de Deus. Então, prendendo-o, o levaram e meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro com eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém ele negou-o, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passando quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Somente até aí. Podemos assentar. Glória seja santificado no nome de Jesus. Eu queria trocar o microfone porque eu não sei se eu vou ficar.
Aleluia. Louvado seja Deus. Então nós vemos aqui uma passagem bem conhecida de todos nós. A passagem, o outro não é mais. Nós vemos aqui uma passagem bem conhecida de nós, que foi o episódio em que Pedro nega Jesus. E por 3 vezes foi afirmado que ele conhecia aquele homem que estava sendo julgado. E ele disse por 3 vezes: não, eu não conheço. Ele disse que não conhecia Jesus. Na segunda vez disseram que ele era também um dos que estavam com Jesus. E ele disse: não, não sou. E na terceira vez ele disse, quando disseram: você estava com eles, você conhece Jesus? E ele disse: eu não estava com eles, eu não conheço, eu não sei o que você está dizendo. Ele simplesmente agiu com indiferença para aquela afirmativa. E nós vimos aí nesse episódio que Pedro, ele não só negou a Jesus, mas como ele também negou quem ele era, a pessoa que ele era, o que ele era, o que ele fez durante 3 anos de sua vida que ele andou ao lado de Jesus. Ele não só negou a Jesus, mas ele negou isso também, essa vida de experiências com Deus, com Jesus Cristo. E aí, analisando os evangelhos, nós podemos ver vários episódios em que Pedro estava do lado de Jesus, nos momentos mais especiais da vida de Jesus, né, nos momentos de maiores milagres. Pedro estava ao lado de Jesus. Isso nós sabemos, né, mas vamos relembrar um pouquinho essas histórias. No livro de Lucas, no capítulo 5, narra a pesca milagrosa. Foi quando Jesus chamou Pedro para segui-lo. Pedro já era seguidor de João Batista, já seguia, né, os ensinos de João. Mas um dia ele foi pescar e ele pescou a noite toda. Pescou a noite todinha e ele não conseguiu pescar nada. Naquela noite, naquele dia, ele não pescou nada. E aí Jesus se aproximou, né, próximo a eles já estavam com o barco encostado na areia, já estavam lavando as redes. E Jesus entrou no barco de Pedro e pediu para que afastasse um pouco, porque ele ia pregar, ele ia ensinar para as pessoas que estavam ali seguindo a Jesus. E Pedro deixou que ele pregasse, né, e ele ensinou, pregou para as pessoas, muitos creram nele. E ele disse para Pedro: olha, vamos para o mar alto, porque tu vai pescar. E ele entrou no barco e foi, junto com ele, foi Tiago, foi João, que eram também pescadores. E lá em meio ao mar alto, né, já a grande distância da terra, Jesus mandou que eles jogassem as redes. E Pedro disse: olha, nós temos pescado a noite inteira e nada nós conseguimos pescar. Mas como tu estás mandando, né, eu vou jogar as redes. E Pedro jogou as redes e quando puxou, tinha uma grande quantidade de peixes. Né? Tinha muitos peixes, tão grande que não foi possível para eles, né, puxarem sozinhos. Eles pediram ajuda de outro barco. O barco onde eles estavam quase afundava de tantos peixes que haviam ali. Né? E Pedro, maravilhado com aquilo, disse: olha, afasta-te de mim, porque eu sou homem pecador. E ele já era seguidor de João Batista, né? Ele pregava o arrependimento. Afasta-te de mim. Ele ficou atemorizado com o tamanho do milagre, né? Quem é este homem, né, que opera tão grandes maravilhas? E Jesus Cristo disse para Pedro: olha, a partir de hoje tu serás pescador de homens. E Pedro, naquele dia em diante, quando eles chegaram na praia, Pedro, Tiago e João abandonaram as redes, todo o peixe, tudo que tinha lá, e seguiram a Jesus. Ali começa o ministério de Pedro junto de Jesus Cristo. Pedro sabia muito bem quem era Jesus. Pedro entrou com Jesus em sua casa quando a sua sogra estava doente. Jesus a curou e Pedro viu este grande milagre. Quando Jesus Cristo, com muitos discípulos, passou a noite inteira orando e no dia seguinte foi escolher os seus 12 apóstolos, entre os 12 apóstolos, aqueles que andariam mais próximos de Jesus, né, estava Pedro entre eles. Pedro era um dos que estavam mais próximos de Jesus, entre todos os discípulos, entre tantos discípulos. Quando Jesus Cristo foi chamado para curar a filha de Jairo, né, o príncipe da sinagoga, Pedro estava do lado dele. Quando Jesus Cristo entrou na casa de Jairo e dissesse que ninguém entrasse,
somente 5 pessoas, entre tantas que estavam ali. Ele mandou entrar Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. E a menina já estava morta quando eles chegaram lá, mas Jesus, com apenas um toque, pegou na mão da menina e disse: menina, levanta-te. E a menina se levantou na presença de Pedro. Pedro viu, Pedro conhecia Jesus, Pedro sabia quem era Jesus. Na grande tempestade, quando eles estavam já no meio mar, Jesus estava dormindo sobre o barco. Todo mundo conhece essa história, e eles estão lá apavorados porque sobreveio uma grande tempestade sobre aquele barco, as ondas muito alto, muito forte, o vento forte, e eles correm até Jesus para acordar Jesus, dizendo: Senhor, nós vamos perecer, nós vamos morrer. E Jesus, com apenas algumas palavras, manda que aquele mar se acalme, e ele se faz grande bonança, e eles ficam maravilhados, e eles dizem um para o outro, quem é este homem que manda e o mar obedece? Certamente esse é o Filho de Deus. Pedro estava lá naquele barco. Pedro conhecia quem era Jesus. Na primeira multiplicação dos pães, Pedro estava presente. Na transfiguração, quando Jesus estava lá no monte e que teve o seu rosto, o seu corpo glorificado com a glória de Deus, o corpo transformado, somente 3 estavam ali presentes e viram que foi Pedro, Tiago e João, e ouviram uma voz do céu que dizia: este é meu filho, a ele ouvi. Pedro estava lá. Pedro testificou essas coisas. Pedro fala dela mais lá na frente, quando ele escreve as suas 2 cartas, as 2 epístolas de Paulo. Ele fala sobre esse episódio em que Deus falou que aquele era Jesus Cristo. Pedro conhecia muito bem quem era Jesus, não era? Louvado seja Deus. Mas, mais na frente, quando Jesus Cristo pergunta: olha, o que dizem por aí de quem é o Filho do Homem? Quem eu sou? O que dizem de mim? E eles dizem: dizem que tu é Elias, dizem que tu é um profeta, que tu é fulano. E Jesus olha para eles e diz: o que vocês dizem? O que vocês dizem de mim? E Pedro prontamente diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro afirma com toda a convicção da sua alma quem era Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. E Jesus olha para Pedro e diz: bem-aventurado és tu, Senhor, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. E tu és Pedro. Os judeus, eles tinham o costume de, eles acreditavam, eles colocavam o nome de uma pessoa quando essa pessoa nascia, e eles acreditavam que no decorrer da história dessa pessoa, da vida dessa pessoa, algo de extraordinário poderia acontecer e o nome dessa pessoa poderia ser mudado. E nós conhecemos algumas histórias, no caso de Jacó, que teve o nome mudado para Israel, Abrão, que teve o nome mudado para Abraão, Sarai, que mudou para Sara. E tinha tudo a ver com o que acontecia. E o nome de Simão, o nome de Pedro, era Simão. E Simão, o significado de Simão é galho frágil, galho seco, galho frágil, graveto, em outras palavras. Era fraquinho. Mas Pedro, ele não gostava de ser fraquinho, ele não queria ser fraquinho. E quando Jesus diz para ele: tu és Pedro, o significado da palavra Pedro é pedra, é forte, é forte. E Pedro achou aquilo maravilhoso: eu não sou fraco, eu sou forte. E Pedro tomou aquela palavra para si e queria demonstrar que era forte. E o que Jesus mais, eu acredito que era isso que Jesus mais admirava em Pedro e que não desistia dele, era o desejo que ele tinha no seu coração de ser diferente. Era o desejo de não ser forte, de não ser fraco, de não desistir, de não desanimar, mas de ir à luta, de ir à frente, de mudar, de ser forte, realmente. Talvez haja pessoas aqui nessa noite que também tenham algum desejo no seu coração de ser diferente. E pode ter certeza, meu querido, que se há algum desejo no seu coração de que você não está conformado com o que você é agora, que você quer ser diferente, pode ter certeza que Jesus está olhando isso em você. Louvado seja o nome de Jesus. E aí, Pedro, em Mateus capítulo 14, acontece um episódio também belíssimo. Jesus está pregando e Jesus diz: olha, entrem no barco e vão adiante que eu vou depois de vocês. Vão na frente que eu vou já, vou só despedir a multidão.
E eles entram no barco e vão. E Jesus despede a multidão e Jesus vai orar. E Jesus ora muito. E já é tarde da noite e Jesus continua orando. E aí aqueles discípulos estão lá naquele barco já bem distante da terra. E quando eles, de repente eles olham e veem um homem de branco andando sobre as águas. E eles ficam atemorizados, né? Eles começam a gritar de medo. O texto diz que eles gritam de medo, né? Um monte de homens dentro de um barco gritando com medo, achando que era um fantasma. E aí diz um pregador, Cláudio Duarte, que as irmãs tiveram o prazer de conhecer, o presbítero Cláudio Duarte, que eles não correram porque não tinha onde correr, né? Porque se eles pulassem do barco, eles iam cair no mar e iam se afogar, porque eles estavam muito distantes da terra, né? Então eles se agarravam uns aos outros e gritavam com medo. E Pedro estava lá. E Jesus disse: olha, não tem mais, porque sou eu, Jesus Cristo. E aí Pedro, prontamente, cheio de coragem, né? Senhor, se tu és mesmo Cristo, me chama para ir ter contigo, me chama para andar sobre as águas, porque agora ele era corajoso, né? Me chama para ir ter contigo. E Jesus disse: vem, Pedro. E aí Pedro vai, desce do barco e começa a andar sobre as águas. Louvado seja o nome de Jesus. Mas começa a vir um vento muito forte. E aí Pedro volta assim que ele era mais fraco. Ele teve medo. Ele ainda não era aquele forte, porque aquele Pedro que Jesus disse para ele era algo profético. Ele ainda não era, porque a transformação ainda ia acontecer na vida de Pedro. Mas se ele trabalhasse muito isso, ele ia ser forte. Ele diz mais lá na frente também, na sua segunda epístola, no capítulo 1, versículo 10, um dos conselhos que ele dá para a igreja, né? Ele diz: olha, se vocês trabalharem, se procurar com muito zelo, né, fortificar a tua vocação, fortificar a tua eleição, se fortificar na tua fé, nada, nunca jamais vai te fazer cair, vai te fazer tropeçar. Pedro diz. E ele sabia do que ele estava falando, né? Ele ainda era fraco, ele teve medo, ele começou a clamar: Jesus, me socorra, eu estou afundando, vou morrer. E Jesus, né, pega na sua mão e diz: homem de pequena fé, e leva ele para o barco, né, e ali eles seguem a sua viagem. Louvado seja o nome de Jesus. Então Pedro ainda era fraco, ainda precisava ser transformado, ainda precisava algo acontecer na vida de Pedro. E aí Jesus Cristo se reúne com seus discípulos, no mesmo capítulo que nós lemos, no capítulo 22, para a sua última ceia. E aí ele começa a partir o pão, né, dar o vinho, distribui o vinho. Nós sabemos bem, conhecemos bem, nós vemos isso toda a ceia, né? Aqui nós lembramos esse episódio, lembramos a morte de Jesus Cristo. E ali ele dá as últimas instruções sobre o que vai acontecer, e fala da sua morte. E aí Pedro diz: não, Senhor, tu não vai morrer, né? Isso não vai acontecer, né? Nós iremos contigo, eu irei contigo até o fim. E aí Jesus avisa a Pedro o que vai acontecer. Ele diz: olha, Pedro, essa noite, nessa mesma noite, o galo não cantará antes que 3 vezes tu me negue. E ele diz: não, Senhor, porque ele é corajoso. Não, Senhor, isso não vai jamais. Eu vou contigo, eu vou morrer por ti, eu vou dar a minha vida por ti. Tu não vai morrer, nada vai acontecer. Mas Jesus sabe todas as coisas. E aí, no capítulo 22 de Lucas, Jesus Cristo é preso. E Pedro, né, até luta, né? Nos versículos anteriores, Pedro toma da espada e corta a orelha de um soldado. Ele é corajoso, ele vai lutar por Jesus, né? Mas aí Jesus pega aquela orelha e coloca no lugar, né, e diz que nada de vida vai acontecer, que é visto que ele seja preso. E aí todos fogem e todo mundo, né, corre para todo lado, todos os discípulos. Jesus é preso, e Jesus é preso, louvado seja Deus. Mas aí Pedro, mesmo tendo fugido, ele fica observando de longe, fica acompanhando, né, para saber o que está acontecendo. E aí nós voltamos para a leitura que nós fizemos, né? Disseram: tu estava com ele? Ele: não estava. Tu conhecia? Não conheço. Por que Pedro negou Jesus? Porque ele teve medo. Ele sabia que se ele dissesse, né, pelo que ele fez, ele cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Ele poderia ser preso por isso, poderia até ser morto por isso, condenado a ser crucificado. E ele teve medo de que isso acontecesse. E por medo, ele negou a Jesus. E aí nós vemos nos versículos seguintes: e virando-se o Senhor, olhou para Pedro
E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Pedro negou porque ele teve medo. E ele lembrou que ele era medroso. Aí eu pergunto para você nessa noite: o que te faz negar Jesus? O que te fez abandonar Jesus? O que te faz estar na igreja hoje e não seguir realmente a palavra de Deus, o vídeo, fazer missões, pregar a palavra, ser aquele servo que você até gostaria de ser e algo te impede? O que é? É o medo? Os amigos? O mundo lá fora? Né? O pecado? Alguma coisa. Alguma coisa deve ser trabalhada na sua vida, na minha vida. Alguma coisa deve ser deixada para trás. Jesus olhou para Pedro e Pedro lembrou. Eu quero te dizer, meu querido e minha querida, que Jesus está olhando para ti nesta noite. Louvado seja o nome de Jesus. Com o mesmo olhar que ele olhou para Pedro. E não foi um olhar de condenação, foi um olhar de amor. Pedro, eu sei por que foi. E Jesus sabe por que é. E você sabe no íntimo do seu coração o porquê. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E aí, irmãos, Jesus foi condenado, foi crucificado, foi morto. E para Pedro parecia que foi o fim. Ele chorou amargamente, diz a palavra de Deus. Ele chorou amargamente. Sabe por que ele chorou? Porque ele entendeu uma coisa. Ele não conhecia Jesus realmente. Mas não era como perguntaram que ele conhecia. Não era por andar com ele, não. Para Jesus, não importa o tempo que nós o conhecemos, ou a maneira como nós o conhecemos. Não importa o que nós sabemos de Jesus. Para Jesus não importa o que você já ouviu falar dele. Não importa o tempo que você andou com ele. Sabe o que importa para Jesus? E Pedro descobriu isso? É se você o ama. É isso que Jesus quer saber. Não é se você conhece, não. Não é se você conhece a história de Jesus. Que Jesus morreu na cruz. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Jesus quer saber se você o ama. É isso que ele quer saber. E Pedro amava Jesus, Pedro amava. Pedro descobriu isso. Ele chorou amargamente e ele ficou desesperado porque Jesus tinha morrido e ele não podia mais dizer isso para Jesus. Agora ele morreu, eu não vou poder dizer que eu amo. Mas aí acontece aquele milagre extraordinário. No 3º dia Jesus ressuscita. E aí quando as mulheres chegam para anunciar: olha, Jesus Cristo ressuscitou. Os discípulos não creem. Mas 2 saem correndo para ver o túmulo, para ver se Jesus Cristo realmente tinha ressuscitado. 2 correram, que foi Pedro e João. João correu mais rápido, talvez era mais jovem, né? Correu mais rápido, chegou primeiro, mas não entrou no sepulcro. Pedro chegou e de imediato ele entrou, veio desesperado. Porque ele queria ver Jesus, ele queria falar algo para Jesus, estava guardado ali no seu coração, que estava ali, sabe, na sua garganta. Você ama Jesus? E nessa noite, corra para Jesus para dizer isso, porque ele ressuscitou. E ele quer ouvir isso de você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O conhecimento que Jesus exige de nós é diferente. Não é de tempo, não é de sabedoria, não. É de amor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aquele que perder a sua vida por amor a mim, ganhará, né? Disse Jesus. O amor de renúncias, de abandono, de deixar tudo para trás. Jesus, depois de ter ressuscitado, ele apareceu uma vez para os discípulos, apareceu 2ª vez e nada foi falado, nada foi perguntado. Pedro não disse nada para Jesus, mas ele estava, sabe, ansioso. Né? Sabe quando você tem uma amizade muito forte com alguém e essa amizade, por algum motivo, ela é rompida? Né? E fica assim, aquela tristeza no seu coração, aquele desejo de falar. Às vezes até volta a ter uma certa amizade com aquela pessoa, mas não é mais a mesma coisa, fica aquele clima chato. Né? E Pedro estava se sentindo assim, né? Poxa, como é que eu vou falar isso para ele? Eu neguei, eu estou envergonhado. Né? Mas eu preciso dizer para ele que eu amo, será que ele vai me perdoar? E aí acontece algo muito parecido com o primeiro, com a chamada de Pedro lá no início do capítulo 5. Pedro estava com os discípulos na praia e disse: eu vou pescar. E os discípulos disseram: nós vamos contigo. E foi Tiago, e foi Tomé, e foi Natanael,
estavam todos os apóstolos. E eles foram pescar, e pescaram a noite inteira, e nada conseguiram pescar. E aí já estavam voltando para a praia, quando avistaram um homem. E aquele homem gritou: vocês têm algo para comer? E eles disseram: não, nós não temos nada. Nós pescamos a noite inteira e nada nós conseguimos pegar. E aquele homem diz: olha, volta de novo e lança a rede pelo lado direito. E aí eles assim fazem, jogam a rede para o lado direito. E aí eles conseguem pegar uma imensidão de peixes novamente. Louvado seja o nome de Jesus. Neste episódio dizem até quantos peixes foram pegos. E não tinha mais outro barco para ajudar, foi só eles mesmos. O ministério agora era maior. E aí João vai e sopra no ouvido de Pedro: olha, é o Senhor que está ali. E aí Pedro, irmão, ele não se contém, ele não espera o barco voltar para a praia, ele pula dentro da água e sai nadando até o encontro de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. É isso que o Senhor quer de ti, meu querido. É esse desejo de se encontrar com Ele. Aleluia, de correr para os braços dele e de dizer: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo com toda a minha alma, com todo o meu espírito. Aleluia. Mas aí Pedro chega lá e ele não diz nada. Guardado aqui no seu coração aquele sentimento. E aí os discípulos chegam e lá Jesus tem pão e Jesus assa os peixes e eles comem e ninguém ousa perguntar quem ele é, porque eles sabiam que era Jesus, mas ninguém fala nada. Jesus também não fala nada. E depois de haverem comido, Jesus se aproxima de Pedro em particular. E aí chega um momento, Jesus pergunta para Pedro. Ele não pergunta: Pedro, tu me conhece? Tu sabe quem eu sou? Não. Porque Jesus sabia que Pedro conhecia Jesus. Jesus sabia disso, que ele conhecia. A pergunta é diferente. A pergunta é: Pedro, tu me amas? E Pedro prontamente responde: Senhor, eu te amo. E ele diz: apacenta as minhas ovelhas. E novamente ele pergunta: Pedro, tu me amas? E ele diz: sim, Senhor, eu te amo. E ele diz: apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele pergunta: Pedro, tu verdadeiramente me amas? E Pedro já fica um pouco triste: Senhor, tu sabe todas as coisas, Senhor, tu sabe que eu te amo, Senhor. E Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas. E segue. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. 3 vezes ele o negou, 3 vezes agora ele disse que o amava com toda a sua alma, com todo o seu espírito. E ele seguiu a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Ele abandonou toda a sua vida, toda aquela pesca, tudo aquilo atrás. E agora ele passou a seguir a Jesus. Ele agora ia se tornar um homem diferente. O ministério agora era outro. Lá no começo Jesus disse: olha, tu agora vai ser pescador de homens. Agora não, por 3 vezes ele diz: apacenta as minhas ovelhas, porque o chamado que eu tenho contigo é grande. Louvado seja o nome de Jesus. Antes de Pedro negar, ele disse: olha, Pedro, quando tu se converteres, tu ajuda os meus irmãos. Meu querido, o chamado que Deus tem para a tua vida não é só para ti, não. O chamado que Ele tem para a tua vida é para auxiliar outras vidas. É para trazer outras vidas para Jesus Cristo. É um trabalho, uma chamada imensa. Não é coisa pequena. Mas aí tu tem que confessar que ama Jesus. Não é só servir, não é só vir para a igreja, não é só sentar nesses bancos, não é só participar de um conjunto, não é só ler a Bíblia e dizer: eu conheço Jesus, não. É amar, porque aquele que ama renuncia, aquele que ama destrói o pecado, aquele que ama faz missões, aquele que ama verdadeiramente o Senhor, ele se abnega de tudo para fazer somente a vontade do Senhor. Era isso que Deus queria, era isso que Jesus queria de Pedro, era essa abnegação, essa renúncia total. Louvado seja o nome de Jesus. E que nada pode impedir, nada que você possa imaginar: eu tenho isso, eu tenho aquilo, para deixar tudo isso vai ser tão difícil, né? As amizades, Senhor, eu tenho vício, tem N coisas que para você, para nós parece impossível de serem deixadas, mas para Jesus não é. É um trabalhar, é algo cotidiano. Ele só quer uma coisa de você: que você confesse que o ama, que deseja segui-lo, que deseja ser diferente. É você confessar isso: Senhor, eu não posso, eu não consigo, eu não sei como, mas eu desejo. Eu desejo ser diferente, eu desejo te seguir, eu desejo te amar. Louvado seja o nome de Jesus. É só isso, irmãos, que Ele quer ouvir de você.
Porque o resto Ele vai fazer. Porque Ele vai estar contigo, Ele vai te fortalecer. O seu Espírito Santo vai te capacitar, vai te dar forças, vai te auxiliar todos os dias. Pedro sabia o que ele estava dizendo quando ele disse, lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10, repetindo: procura esforçar-te. Tem que haver um esforço seu. Não empenho seu de fazer, que Ele te auxilia, Ele nos auxilia no resto da noite. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E Pedro, nós sabemos que ele foi diferente, ele se tornou um homem diferente. Lá no episódio de Atos, capítulo 2, quando desce o Espírito Santo, né, que 120 pessoas são batizadas com seu Espírito. E ali tem gente de todos os lugares que vem para aquela festa que está acontecendo lá em Israel, depois que Jesus Cristo subiu aos céus. E Pedro está lá entre eles e ele é batizado também com o Espírito Santo. Está aquele alvoroço de gente querendo ver o que estava acontecendo, porque os galileus, os judeus estavam falando de tudo quanto eram línguas de outros países. E aí a Bíblia diz que os 12 se levantaram. Os 12 porque Judas já havia sido substituído por Matias, por outro discípulo. Os 12 se levantaram, mas somente Pedro abriu a sua boca e falou, porque ele agora não tinha mais medo. Ele agora não tinha mais medo, ele tinha autoridade, ele tinha unção, ele era diferente, totalmente diferente. Aquele Simão, aquele fraco já não existia mais. Ele agora era um novo homem. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e esse tudo se fez novo. É isso que Deus quer para as nossas vidas, meu querido. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E está feito um convite para você agora nessa noite. Enquanto o hino é louvado, você vai pensando aí. E o desejo de Jesus Cristo nessa noite, o olhar dele está voltado para você. Lembre-se. Lembre-se de tudo que você vive neste mundo. Até você que está aqui na igreja, que serve ao Senhor. Se há algo que deve ser deixado para trás, deixe. Deixe, porque aquele que deixa a sua vida por amor de Cristo, ele só tem a ganhar. Ele não tem nada a perder. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. O convite está feito. A igreja, se quiser ficar de pé. Você que está aí e nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, este é o momento. Essa é a oportunidade de você dizer que o ama de todo o seu coração. De você ser reconciliado com o Senhor e dizer: Senhor, eu te amo, eu não posso, mas tu pode, Senhor. Eu não tenho força, Senhor, mas tu vai me ajudar. Você diz que conhece Jesus, porque ouvi seu nome falar, por alguém lhe contar os seus feitos, na mensagem que ouviu pregar. Quando às vezes você abre a Bíblia e relê a história da cruz, você fala de si pra si mesmo. Eu sou crente, eu conheço Jesus. Você sabe a história de Cristo, mas não tem Cristo na história. Você diz que conhece Jesus, porque ele é filho de Maria. Você reza, você faz promessas, se confessa e faz Maria. Se ajoelha aos pés do altar, também ora em busca da luz, mas não sente a presença de Cristo. Não, você não conhece Jesus. É sentir sua glória. Você sabe a história de Cristo, mas não tem Cristo na história. Você diz que conhece Jesus, sabe que ele nasceu em